Olá pessoal, tudo bem? Voltamos para a nossa aula de exercícios. Nosso conteúdo ficou bem denso, né? Agora nós vamos colocar em prática em um exercício. Esse exercício é um só, mas ele está bem completo. Tenho certeza que se vocês entenderem a realização passo a passo desse exercício, todos os outros exercícios do roteiro da semana e os demais que vocês encontrarem vão sair bem facilmente, tudo bem? Vamos para os nossos exercícios então. Antes disso, algumas dicas sobre ângulos. Nessa unidade 3 a gente viu sobre os ângulos e nós vamos usar em graus e não radianos. Então aqui eu coloquei uma observação para você que usa a calculadora Cássio. Não sei se todos os modelos da Cássio, mas alguns pelo menos, o passo a passo para você colocar a configuração para calcular em graus é mode e degraus. Por que eu até coloquei isso daqui como observação? Porque tem que ficar o Dzinho na calculadora, de degraus, não de G de graus, tudo bem? Então, tem que ficar o D de degraus, tá em latim. E para isso a gente vai fazer essa configuração, todas as contas em graus, a gente vai usar os ângulos aqui, nessa parte da física, em graus. Depois, quando for usar em radianos, é só voltar essa configuração, tudo bem? Coloquei para vocês também a tabelinha de ângulos, onde a gente tem os ângulos mais usados, mais comuns, de 30, 45 e 60 graus. Como esses ângulos são muito comuns, pode ser que na resolução vocês usem ou vocês encontrem resoluções usando já os valores que valem o seno e cosseno. Então aqui tem meio, raiz de 2 sobre 2 e assim por diante. Pode ser que tenham resoluções já utilizando esses valores, porque esses ângulos são muito comuns nos exercícios, por isso até que já tem tudo isso tabelado. Nada impede de você usar a calculadora e usar o valor que coloca ali na calculadora e não esse 1 sobre 2 ou esse valor aqui determinado. A intenção é que pelas duas formas vocês cheguem ao mesmo resultado, tudo bem? Iniciando o nosso exercício. Observe a situação a seguir. Temos os blocos A e B, que os dois têm massa igual a 10. Então, A tem massa de 10 e B tem massa de 10. O exercício pede a aceleração dos blocos, e aqui é importante, para a descida do bloco A e para a subida, então, do bloco B, tudo bem? Isso é importante, isso é uma dedução do enunciado do exercício, é importante que vocês entendam. Determine também a tração do fio. Coloquei um esqueminha aqui para vocês, bem colorido, para a gente ver aquilo que a gente quer, onde a gente precisa chegar. Considerando então a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado e o coeficiente de atrito 0,4. Vamos começar nossa resolução. Para você que está assistindo esse vídeo, pausa ele, tenta fazer, depois assiste o restante da resolução. Lembra de tentar fazer sozinho, que isso é muito importante também. Os dados que o enunciado deu para nós. A massa então é de 10 kg, tanto do bloco A quanto do bloco B. A aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito 0,4 e ele pede a aceleração e pede a tração no fio. Para começar, então, vamos colocar todas as forças que atuam nesses dois corpos, começando pela força-peso, sempre na vertical e sempre apontando para o centro da Terra, correto? E identifiquei como peso de A e peso de B, porque tem os dois blocos, então o peso identificado de cada um. A força-tração, que também tem nos dois blocos, a corda está segurando os dois blocos, passando por uma polia, então temos a tração no corpo A, a tração no corpo B. A normal, que só temos no corpo B, porque só ela que está em contato com a rampa. Nosso corpo A está suspenso, então como ele não tem contato com alguma superfície, não temos a força normal no corpo A. Apenas o corpo B. A direção da normal, então, sempre para cima, perpendicular à superfície que ele está em contato. Então, sempre 90 graus com a superfície. Por isso que ele não está na vertical e sim na angulação ali da rampa que ele está subindo. Sempre 90 graus com a superfície. Isso é importante. E a força de atrito? Por que a força de atrito aqui a gente colocou para baixo? Porque lembrando o enunciado, o nosso bloco está subindo a rampa. Se o bloco sobe a rampa, a força de atrito é aquela contrária ao movimento e, portanto, ela quer segurar o bloco para baixo. Por isso que a força de atrito é puxando para baixo.
todas as forças ali, o diagrama de corpo livre nosso está completo. Para a resolução, nós vamos separar em corpo A e corpo B. Vamos olhar todas as forças e todas as contas, definir o valor de todas as forças, mas separado. Vamos começar pelo mais complicado, que é o corpo B, onde ele tem mais forças. Depois a gente vai para o corpo A, tudo bem? Então, para o corpo B, nós vamos definir então, começar pela força peso. Essa força peso, se nós definirmos o eixo x e y no ângulo da rampa. Por que a gente definiu no ângulo da rampa? Porque dessa forma a gente precisa fazer decomposição só da força peso, para ela poder ficar nos ângulos da rampa. Se a gente colocar os eixos x e y como vertical e horizontal, nós vamos ter que decompor três forças: a força de atrito, a força normal e a força de tração. Então, conforme os eixos que a gente definir, a gente precisa decompor uma quantidade de forças. Então, colocando os eixos inclinados, nós precisamos fazer a decomposição de apenas uma. Por isso que nós colocamos esses eixos na angulação da rampa. Para fazer então a decomposição de forças da peso, a gente já fez lá na aula de conteúdo, vamos fazer aqui também. Decomposição então em x e em y, seguindo aqueles eixos que eu defini aqui na rampa, ó, x nessa direção e y nessa direção. Eu ampliei um pouquinho para a gente saber onde que vai estar essa angulação de 30 graus, onde que ela vai estar nessa decomposição de forças. Se ela vai estar entre a força-peso e a força-peso em x, ou se ela vai estar entre a força-peso e a força-peso em y. Para a gente definir, eu vou bem devagar aqui. A nossa peso, ela está na vertical. Se a gente colocar 90 graus com ela, eu só estou representando novamente esse cateto aqui do triângulo. Se eu estou só repetindo, isso quer dizer que esse triângulo menorzinho é semelhante ao triângulo maiorzão. Ou seja, se a gente colocar então, esse ângulo é o mesmo que aqui de baixo, de 30 graus, correto? Temos um ângulo aqui de 30 graus. Se eu fizer perpendicular ao que a gente tem no ângulo da rampa, a rampa que o bloco está subindo, esse eixo amarelo com esse temos 90 graus. Se eles são perpendiculares e tem 90 graus, eu posso dizer então que 90 menos 30 é o complemento desse ângulo, para que a soma dos dois tenha 90 graus. Ótimo, achei mais um. Mas eu ainda quero a relação com a força-peso. Vamos traçar então mais uma aqui com relação à força-peso. Ela ficou perpendicular à nossa horizontal, certo? Vertical e horizontal, 90 graus. E se aqui eu tenho 90 menos 30, o complemento para um ângulo de 90 graus vai ser 30. Olha só, eu encontrei. Esse ângulo aqui é o mesmo que essa força-peso e esse daqui é o mesmo que a composição em y. Então, eu posso dizer que 30 graus está entre o peso de B e a sua componente em y. Agora eu posso fazer seno e cosseno. Ficou muito mais fácil, né? Vamos lá. Qual é a força-peso, massa vezes aceleração da gravidade? Qual é a massa do bloco B? 10 quilos. E a aceleração da gravidade foi dada, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu vou chegar então em 98 newtons. Lembrando, a unidade de newtons é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. 98 newtons é a nossa força-peso, mas eu quero as suas componentes para poder usar nos cálculos. Então, a força-peso em x é igual a força-peso vezes seno de 30. Aqui já vai a dica, né? Aquela força-peso que está coladinha no ângulo, eu vou usar como cosseno. Aquela força-peso que está separada do ângulo, que está longe, eu vou usar como seno. Tudo bem? Mas é só voltar nos triângulos onde a gente tem cateto oposto e cateto adjacente que vocês também conseguem definir qual é seno, qual é cosseno. Fazendo então a conta, o peso de B em x é igual ao peso vezes o seno de 30, que teremos então 49 newtons. Já a força-peso em y é igual a força-peso vezes o cosseno de 30, que teremos o valor de 84,87 newtons. Assim como a gente já fez lá na aula de conteúdos,
Aqui, para a gente poder achar força resultante e todos os outros valores, a gente vai separar então por eixo, o eixo X e o eixo Y deste corpo B. Vamos começar para Y. Para o corpo B em Y, a gente vai ter a resultante em Y igual a zero. Eu não tenho movimento para cima ou para baixo, correto? No eixo Y que já foi definido. Eu não tenho algum movimento. Isso quer dizer que essas forças para cima e a força para baixo são iguais. Qual eu tenho para cima? A força normal. E qual eu tenho para baixo? A força P em Y. Eu tenho a componente da força P em Y para baixo. Isso quer dizer que as duas são iguais. Eu já calculei, então, a força peso em Y é igual a 84,87, que também é o valor da nossa força normal. Definidas todas as forças em Y, vamos para X. Nós temos que o corpo B em X, nós temos aceleração, correto? Porque o corpo ele sobe a rampa. Se essa aceleração ela existe, nós temos uma força resultante que é diferente de zero. E essa força resultante está para cima, porque o bloco está subindo. Isso quer dizer que a tração, a força de tração é maior do que aquelas forças que estão para baixo, que são a força de atrito e a componente B em X. Calculando então a resultante em X, nós temos que a tração de B, que é para cima e portanto maior, menos todas as forças para baixo, força de atrito e a componente do peso B em X. A tração em B menos tudo que está para baixo. A força de atrito é 0,4, que é o coeficiente de atrito, vezes o valor da normal, que já foi calculado, de 84,87, e a componente B em X, que também já foi calculado, que é 49 newtons. Somando tudo isso, nós temos 82,95. Os sinais aqui estão corretos, porque a tração em B é para cima, oposta a todas as forças para baixo, que somando-as dá 82,95. Juntando essas duas equações, correto, eu tenho as duas forças resultantes. Então, massa vezes aceleração, que é 10 vezes aceleração, é igual a tração em B menos 82,95. Eu tenho aqui uma equação com duas incógnitas. Eu não consigo resolver. Vamos passar para o outro corpo. Depois a gente volta então aqui, já que eu não consigo resolver a partir daqui, tudo bem? Para o corpo A é um pouquinho mais fácil, porque a gente só tem componentes em Y. Aqui eu volto os eixos para vertical e horizontal, não tenho nenhuma inclinação e eu também só tenho forças atuando em Y, não tenho nenhuma força atuando no eixo X. Então fica um pouco mais fácil. A nossa força resultante é para baixo, portanto eu tenho aceleração. O peso de A é igual ao peso de B, correto? Porque a massa dos dois é a mesma. Então, massa vezes aceleração da gravidade, 10 vezes 9,8, 98 newtons. A força resultante, como eu disse, ela é diferente de zero e para baixo, então massa vezes aceleração. E como ela é para baixo, o peso de A, o valor da peso em sua intensidade é maior do que a tração em A. Então eu faço peso menos a tração em A, que é 98 já calculado, menos o valor dessa tração que eu ainda não sei. Juntando as duas forças resultantes no mesmo sentido, nós temos novamente 98 menos a tração em A é igual a massa de 10 vezes a aceleração. De novo, eu tenho uma equação com duas incógnitas. Aqui está o X dessa questão, está o pontinho onde era a sacada desse exercício. A corda que está ali, ela só passa por uma polia. O que é essa polia? Qual é a função dela? É só mudar a direção e o sentido. Se eu só mudo a direção e o sentido, isso quer dizer que a intensidade da tração de B é em módulo igual à intensidade da tração de A. O que quer dizer isso? A força, a intensidade com que o bloco A está descendo é a mesma com que o B está subindo a rampa. Se elas são as mesmas, são numericamente iguais. Portanto, eu coloquei ali, em módulo, elas são iguais. Vamos voltar lá naquela equação que a gente tinha para a tração em B, menos 82,95 é igual a 10 vezes A. Isso aqui a gente obteve fazendo todas as contas para o corpo B.
E essa equação aqui que nós temos para o corpo A, 98 menos a tração em A, é igual a 10 vezes a aceleração. Aqui eu tenho duas equações, duas incógnitas. Se a tração em A é igual a tração em B, eu tenho então duas equações, duas incógnitas e eu consigo resolver. Aqui eu vou fazer a soma dessas duas equações, mas se você quiser isolar em uma equação e substituir na outra, deve-se chegar ao mesmo resultado. A resolução que eu vou fazer por aqui é somando essas duas. Se tração em A é igual a tração em B numericamente, uma menos a outra é igual a zero e eu posso cancelar nessa equação, fazendo tudo de um lado do igual somando e tudo do outro lado do igual somando. Eu tenho então 98 menos 82,95 de um lado e 10A mais 10A do outro lado. De um lado, então, 15,05 é igual a 20A. Dividindo 15,05 dividido por 20, eu chego no valor da aceleração, que é 0,75 metros por segundo. Isso quer dizer que o bloco A desce nessa aceleração de 0,75, ao mesmo tempo que o bloco B sobe nessa mesma aceleração de 0,75. Achei aquele primeiro valor que o exercício pedia, olha que fácil. A aceleração já está aqui. Até por isso eu deixo aqui no cantinho aquilo que o exercício pediu para nós, porque ele também pediu a tração. E aqui eu posso definir tanto a tração de A quanto a tração em B, já que as duas são numericamente iguais. Vamos substituir naquela primeira equação, mas qualquer uma das duas tem que chegar no mesmo resultado. A tração em B menos 82,95 é igual a 10 vezes a aceleração que a gente acabou de encontrar. Então eu tenho o valor da tração em B, que é igual à tração em A, que é igual a 90,45 newtons. Nesse exercício nós definimos tração normal, força de atrito, força-peso, suas componentes, como achar o ângulo entre elas e ainda vimos que uma polia, quando ela é fixa, só muda o sentido, ela não muda a intensidade das forças que estão atuando naquela corda. Tudo bem? Viram só como um exercício abordou todos os conteúdos dessa unidade 3. Então é um exercício bem completo. Se vocês ainda estão com dúvida, voltem, revejam esse exercício. Lembra daquela dica de abrir os dois vídeos ao mesmo tempo? Esse daqui de exercícios e também o de conteúdo. Aproveitem que são vídeos separados, vocês têm essa possibilidade. Qualquer dúvida, a professora mediadora Larissa está à disposição e até o próximo!